Bom, pessoal, chegamos no último vídeo desse nosso curso. Lá no começo, quando a gente definiu as features do nosso projeto, uma das features que existia é que a gente gostaria de receber o resultado em múltiplos formatos, pelo menos na primeira especificação, em JSON e HTML. Até agora, a gente fez a nossa API gerar JSON, a gente testou isso, viu funcionando no terminal, mas agora eu quero implementar a especificação final, que é mostrar o resultado em HTML também. Então, para isso, vamos usar a funcionalidade de templates que vem nativo no própria linguagem Go, certo? Então, vamos lá, vou trocar para a minha branch aqui, vou abrir o meu VS Code, certo? O que a gente vai alterar agora? Então, não vamos alterar nada no nosso service, nós vamos trabalhar na nossa camada aqui de handlers, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente não mudou nada, vamos mudar o nosso getAll. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui no nosso getAll, eu vou testar o que o usuário pediu. Então, no header da minha requisição, o usuário vai mandar o que é o formato que ele aceita, certo? Quando ele acessar pelo navegador, o padrão, o header vai ser text HTML, se não me engano. E quando ele acessar via CURL ou via API no cliente, JavaScript, etc., ele vai passar esse header, application JSON, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, o que eu refatorei? Eu peguei toda aquela regra de negócio que nós tínhamos que conectava no banco e gerava um JSON, aí fiz o seguinte, eu fiz um switch, então caso seja application JSON, vamos fazer o código que a gente tinha antes. Então, eu extraí aquele código e coloquei ele numa outra função. Essa função ele vai receber o writer, o próprio writer aqui e o service que ele recebeu. Então, lá, get all beer JSON. Está aqui. Então, eu setei o header para JSON e aqui é exatamente o código que eu tinha antes. Tá? Só vou fazer uma correção aqui porque eu preciso primeiro setar. Um vídeo anterior estava dando um errinho na hora de gerar o status code. Eu preciso primeiro setar o status code e depois mandar mostrar o resultado. Então aqui, se veio JSON, se o accept lá for JSON, então eu vou dizer que o conteúdo da resposta ó, é application JSON. Vou usar o service, o getAll lá do banco, do service, né? E vou codificar e transformar normal em JSON. Então vamos testar, ver se a gente está funcionando. Go run. Deu aqui a minha mensagem do Mac. Vou pegar aqui o meu CURL e vou mostrar aqui. Está aqui, está retornando o JSON. Deixa eu usar uma ferramentinha aqui, linha de comando chamada JQ, só para ele formatar o resultado. Né? Então está aqui, ó, resultou JSON. Então, nosso comportamento original não mudou desde que o header seja application JSON, certo? Vamos ver o segundo comportamento. Se eu quero agora, se o resultado aqui, se o que for, se o accept for qualquer outra coisa. Nesse caso, eu estou considerando que ou é JSON ou é HTML, tá? Mas eu poderia fazer mais cases aqui. Então vamos lá. Get all beer HTML. O que essa função faz? Então, a primeira coisa, eu seto aqui qual é o content type. Então, o content type vai ser text HTML, certo? Então, aqui eu poderia depois refatorar e botar um case text HTML, se o default geraria um erro, por exemplo. Mas vamos simplificar, vamos dizer que, vamos, pela especificação, nossa aplicação só retorna esses dois formatos. Ou é JSON, se não é HTML. Então, eu setei aqui o header, e aqui eu vou usar uma função, o pacote templates. Olha só, eu estou usando aqui uma biblioteca da própria linguagem chamado HTML template. Eu estou dizendo aqui,
eu estou dizendo quais são os templates que a minha aplicação vai ter. Então, eu estou template.parseFiles e aqui dentro eu criei uma pastinha chamada templates. Eu disse para ele que ele vai fazer parse de 3 arquivos, o header, o index e o footer, certo? Então, o meu header, ó, aqui eu tenho uma linguagem específica aqui de templates. Ela é parecida, se você já trabalhou com templates em outras linguagens, como PHP, JavaScript ou Python, tem coisas parecidas. Então, para um template ser considerado, um arquivo ser considerado template, eu tenho que colocar aqui esse cabeçalho aqui, abre chaves e fecha chaves aqui, define e o nome do template. O nome desse template é header, certo? E aqui eu termino ele. Então, tudo que tiver aqui dentro é um template, certo? Não precisa ser .html, pode ser ponto alguma outra coisa. O nome do arquivo não precisa ser o mesmo nome do template, mas por fins de organização faz sentido você deixar tudo igual para ficar mais fácil de manter. O que eu fiz? Eu peguei, fui lá do Bootstrap, naquele framework CSS, baixei o framework CSS aqui dentro. Então eu criei dentro do web uma pastinha chamada static e coloquei tudo aqui dentro os JavaScript e o CSS do Bootstrap, certo? Então depois eu vou mostrar como é que o Go entende essa pasta, tá? Então por enquanto vamos entender que todos os meus arquivos estáticos estão dentro dessa pasta static aqui dentro, tá? Então esse aqui é o meu header da minha aplicação. O outro é o index. Aqui no meu header eu tenho também uma impressão. Ponto, abre chaves. Se eu tenho um ponto title, quer dizer que ele vai imprimir aqui a variável, ele vai substituir uma variável chamada title, que eu vou passar para esse template. Então, se você já trabalhou com templates em qualquer outra linguagem, você vai reconhecer isso. A vantagem aqui de Go é que isso já vem nativo, eu não preciso importar mais nada. E eu tenho footer. Aliás, eu tenho o header, o index. Então, o meu index, ó, eu fiz um define nele, define index. Aqui eu coloquei template header aqui, ponto. Ou seja, eu estou importando o header nesse ponto aqui. Então, quando ele compilar e executar, ele vai pegar esse arquivo inteiro e vai jogar aqui dentro. Fiz aqui uma div, um cabeçalho, e eu fiz aqui with.beers. O que é o with? With quer dizer caso exista, certo? É uma função, é uma palavra-chave do template, da linguagem de template do Go. Isso tudo está na documentação oficial da linguagem. Então, with beers, ou seja, caso tenha, ele vai montar a tabela. Else, ele vai montar uma div dizendo não existem cervejas cadastradas. Tá? Então, isso é uma funcionalidade bem legal do template, para você saber, se tem cervejas, se tem qualquer coisa no slice que ele vai receber, eu vou fazer o table e já vou mostrar no interior. Se não, você mostra aqui uma div do tipo alerta, dizendo não existem cervejas, etc. E aqui no final eu vou importar o template do footer. O footer é o Bootstrap mesmo, é um HTML, certo? Então aqui está o meu header, o meu footer e o meu index. O meu index ele tem o header, usa o footer, e aqui dentro ele vai imprimir o restante. Então aqui no meu sistema, meu template system aqui, eu tenho que dizer quais são todos os arquivos. Porque como o index chama o header, se você não disser isso aqui, ele vai vai retornar um erro. E dentro do meu table aqui, eu botei o cabeçalho e aqui eu usei a função range. Range ponto. Por que só ponto? Porque eu estou dentro do beers. Então, ele vai saber que range ponto aqui, ele vai fazer um range nesse slice. Então, com esse slice, faço um range nos itens do slice. E aí eu quero imprimir o ponto ID, ponto name, ponto type, ponto style. Certo? Então ele vai imprimir o próprio, como eu estou dentro do meu slice aqui, se tem slice, o meu range é para cada item do slice. Então vamos lá.
Então aqui eu fiz o parse, disse quais são. Se for erro, se tiver algum erro, aqui é o http.error, é uma função do próprio HTTP, pacote HTTP, para fazer parse de erros mais simples, para imprimir erros mais simples. Na aula anterior, a gente fez, nas aulas anteriores, a gente fez uma formatação de erro em formato JSON. Aqui, o pacote HTTP tem essa funçãozinha aqui, porque é para retornar um erro de texto. É um erro, não é tão elegante, mas resolve no nosso caso aqui. E aqui eu tenho a mesma regra de negócio. Eu vou pegar lá todos os do meu serviço, todos os meus livros, e aqui eu preciso fazer, vou criar uma struct. Então, data é uma struct formada por um title, que é uma string, e uma variável chamada beers, que é um slice de beers, certo? E eu já preenchi esse slice, esse struct. Então, meu título vai ser beers. Por que é usado esse título? É usado aqui, ó, no meu header. Ó. E o meu beers aqui é a minha listagem de cervejas. Aí o que eu faço? Type system, template system, meu ts.lookup. Então eu vou procurar o meu index e vou executar o template. Então ele vai executar esse execute template, ele pede para você dizer qual é o response writer, onde é que ele vai responder, qual é o nome do meu template, que é esse nome que a gente deu aqui, e qual é os dados. E aí ele vai fazer o lookup, ele vai ler o arquivo index, vai perceber que o index chama os outros arquivos, chama o header e o footer, e ele vai simplesmente fazer o merge disso tudo em memória e vai imprimir isso para a gente. Então aqui eu fiz o exemplo antes usando com Accept Application JSON. Agora eu vou acessar o mesmo URL, só que usando o navegador. O que acontece? Olha só, ele percebeu aqui que o meu request não é JSON, então ele fez o HTML, ele gerou toda a minha lista de valores aqui. Uma coisa que é interessante, se a gente lembrar, lá quando a gente definiu nossa entidade, a gente definiu aqui, ó, beer style, certo? Ele é a variável tipo é do tipo beer type, e o beer type ele tem uma função que a gente anexou uma função aqui chamada string, que ele retorna uma descrição. Olha só, quando eu mandei imprimir, eu simplesmente mandei imprimir o type. O que acontece? O meu template procura se tem uma função para aquele tipo, tem uma função string, ele automaticamente executa a função string. E aqui eu tive o resultado, certo? Então, é uma facilidade. Por isso que é bem comum a gente fazer, quando criar tipos, assim, criar um ponto string para esse cenário, certo? Então, aqui ele gerou a descrição, né? Ele veio aqui na hora de fazer a execução aqui, ó, eu não precisei fazer isso aqui, ó, ponto string. Na verdade seria assim. Não precisa, porque ele identificou que existe um ponto string aqui e vai fazer isso para a gente, certo? E como é que funciona os arquivos estáticos? Então eu joguei todos os arquivos estáticos lá do nosso Bootstrap aqui dentro. Só que eu preciso que o meu servidor web ele entenda isso também. Então eu vim aqui no meu web main e adicionei aqui isso aqui, ó, essas linhas aqui. Então aqui a gente já tinha isso na aula passada. O que eu fiz aqui? Eu fiz um file server, então eu uso o método, o pacote HTTP, a função file server. Eu disse para ele que ele vai servir o diretório web static, esse diretório aqui, e tudo que começar com path prefix barra static, qualquer coisa depois, vai ser tratado com esse cara aqui, Negroni wrap, HTTP, strict prefix, então ele tira o prefixo e usa o file server. Então ele trata esses prefixos aqui e ele vai ser o método get e options.
Então, fazendo isso, a gente vê que, se a gente olhar aqui o código-fonte, ele está carregando certinho aqui os meus statics aqui. Deixa eu pegar. Bom, vocês viram, porque senão estaria todo bagunçado, né? Ó, o static está aqui, certo? Então, o próprio Go, ele tem, além de ter eu poder criar APIs com ele, né? Eu posso usar isso aqui para servir arquivos estáticos. No meu caso aqui, ele está servindo qualquer coisa que tiver aqui dentro, né? CSS, JavaScript, se eu colocar imagens, etc. Funciona dessa mesma forma, certo? Aqui eu não fiz, eu poderia fazer a mesma coisa com o getBeer, mas eu fiz só com o getAll, mas é o suficiente para mostrar para vocês como é possível fazer templates em Go. Isso tudo usando simplesmente o pacote HTML template. Tá? Então, outra coisa que é interessante, eu estou usando aqui HTML template, eu tenho um XML barra template, eu tenho text barra template. Então, tem aplicações que usam esse conceito de templates, por exemplo, para gerar arquivos de configuração para Kubernetes, arquivos de configuração para... Então, tem várias coisas legais que você pode fazer com esse pacote de templates que vem dentro da linguagem. Não é só para gerar templates HTML, posso usar esse conceito de templates para gerar TXT, para gerar YML, para gerar XML, etc. Certo? Isso tudo é nativo. Então, eu só precisei dizer quais são os arquivos. Eu criei aqui a estrutura de dados e mandei para ele fazer o execute template. Ele mesmo faz, o próprio servidor faz a mesclagem disso tudo, certo? Então, só atente para esses detalhes aqui, né? Eu tenho que usar o define para cada template para ele ser considerado um template, certo? Bagunçou aqui um pouquinho, depois eu desfaço. E eu preciso também, quando eu vou importar, fazer isso aqui, né? Eu vou aqui no meu index, eu vou importar o header e vou importar o footer. Eu recomendo dar uma olhada na documentação dos templates na página da linguagem, para você pegar esses detalhes, tipo esse with, por exemplo, é super útil para você fazer isso aqui, né? Para você mostrar valores aqui. Se eu pegar, por exemplo, delete from beer e rodar de novo aqui, ó, ele já mostrou o resultado aqui. Ele entrou, leu aquele with, certo? Se eu fizer o git, eu vou fazer um checkout aqui, data beer.db, vou voltar aqui. Acho que não vou conseguir fazer isso, mas tudo bem. Acho que eu zerei o banco aqui, não sei se ele... beleza. No caso, isso é um caso do drive do SQLite. Se fosse um SQL, por exemplo, funcionaria sem precisar reiniciar o servidor aqui. Certo? Então, templates é uma funcionalidade bem legal e você consegue fazer uma aplicação, gerar múltiplos formatos, né? Você poderia aqui, por exemplo, fazer mais tipos. Por exemplo, se eu tivesse o getBeer, eu poderia, por exemplo, fazer, se o accept aqui fosse image barra PNG, por exemplo, eu poderia usar a biblioteca de geração de PNG para gerar o logo da imagem da cerveja ou retornar a URL, retornar a logo em si, sabe? Então eu poderia fazer com que a nossa API respondesse a diferentes tipos de conteúdo, usando os cabeçalhos aqui e usando outros recursos. Aqui a gente usou JSON e HTML, mas dá para fazer bastante coisa, certo? Então, esse é o último conteúdo do nosso curso. Então, a gente vimos várias coisas que eu acho que são interessantes aqui. Então, a ideia era ser um projeto mão na massa, que vai do muito básico até a gente criar uma API e funcionar ela. De novo, tem muitas coisas que a gente viu, só arranhou a superfície, então tem muita coisa que eu acho que vale a pena você dar uma olhada sobre
ponteiros, sobre testes, sobre benchmark, vários outros conteúdos que eu citei aqui. Tem lá vários posts, vários livros, eu recomendo dar uma olhada no Go by Example e no próprio tour da linguagem. Tem os vídeos também do curso da Ellen e tem outros vídeos, outros cursos também gratuitos e pagos em vários Udemy e vários outros recursos. Eu recomendo que você dê uma olhada nesses para aprofundar, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Tem esse é o meu e-mail, esse é meu site. No meu site eu tenho vários posts sobre Go e sobre outras coisas também. Tem alguns posts que eu recomendo vocês darem uma olhada, que vocês se aprofundar em Go, que são sobre Clean Architecture e sobre o GoKit. Então aqui a gente implementou uma arquitetura bem simples em duas camadas. A gente já conseguiu ver vantagens disso, né? Por exemplo, aqui no final nós implementamos a listagem, a geração de conteúdos em HTML, simplesmente mexendo na camada HTTP, na camada da API. Eu não precisei mexer em nada no serviço, certo? Nós vimos também a vantagem de poder de se usar interfaces, porque eu consegui fazer um mock para o meu serviço usando simplesmente uma struct no teste, certo? Então, a importância de eu usar interfaces nas minhas funções, nos meus serviços. Então, a Clean Architecture ajuda muito você isso, ela define 4 camadas em vez de só 2, como a gente fez aqui. Então, eu recomendo você dar uma olhada nisso. E o GoKit é um framework que traz uma arquitetura e uma série de ferramentas para se construir microserviços. Então, que também é outra coisa interessante para se fazer com o Go. Certo? Então, quem quiser dar uma olhada no meu site e me segue no Twitter para a gente conversar, pode me mandar e-mail com dúvidas sobre o conteúdo ou os exercícios. Eu recomendo você fazer um fork do repositório e também tentar fazer os exercícios que eu deixei ali de sugestão. Então, eu espero que gostem da linguagem e tem muita coisa legal e poderosa e importante que você consegue fazer com o Go. Espero que esse curso tenha servido para dar mais vontade de você continuar navegando e se aprofundando na linguagem. Beleza? Obrigado por ter me acompanhado nessas aulas. Espero que tenha gostado e fico à disposição para a gente trocar ideia. Valeu, pessoal. Até a próxima.